Não basta virar páginas. Um livro só nos pertence verdadeiramente quando deixamos nele a nossa atenção, as nossas dúvidas, os nossos sublinhados. Cada lápis, cada nota, transforma a leitura num diálogo único entre nós e o autor. Isto é aquilo que eu acho relativamente à forma como nós lemos os nossos livros. E é assim que eu venho a fazer uma publicação relativamente a como ler um livro, a discernir que tipo de leitor nós somos e quais são os níveis de leitura que devemos ter. Nesse sentido, trouxe aqui um livro que é muito apelativo, Como Ler um Livro, do Mortimer Adler e Charles Van Doren. É um livro da alma dos livros que já vendeu bastante, é um clássico imprescindível e que realmente fala sobre as técnicas de leitura e aprendizagem ativa. Portanto, estes autores não falam apenas da leitura por prazer, por ler só porque sim, mas também de extrair o máximo de conhecimento e entendimento, especialmente nos livros mais complexos. E assim, deste modo, o autor diz: não temos de saber tudo sobre algo para o entender. Muitas vezes um excesso de factos constitui tanto um obstáculo para a compreensão como uma escassez. E é de facto muito verdade. E então, neste âmbito, gostaria de falar dos dois tipos de leitor que existem. O leitor passivo e o leitor ativo. O leitor passivo é aquele que apenas recebe a informação. Portanto, lê de forma muito linear, como se estivesse a assistir a algo, não toma notas, não faz perguntas, não argumenta com as questões que o autor apresenta no seu livro. É como se estivesse a ler uma revista, ou um jornal, ou até um romance de entretenimento. Depois temos o leitor ativo. Esse sim participa ativamente desse processo criativo, faz perguntas ao autor, sublinha, toma notas, dialoga e, portanto, é como se estivesse a pensar junto do autor e contra ele. A compreensão é muito mais profunda e apresenta argumentos contra aquelas que são apresentadas portanto, apresentadas, aliás, pelo seu autor, seja qual for o género literário. Em resumo, a atitude passiva é realmente ler só com os olhos e a ativa é ler com o cérebro em diálogo com o autor. Passando aos níveis de leitura que julgo que sejam muito importantes. Este livro do Mortimer tem muitas outras questões complexas, mas eu não vou aqui abordar porque senão o vídeo seria muito mais longo e então fico-me pelos tipos de leitor e os níveis de leitura. Então existem 4 níveis de leitura. A leitura elementar, que é exatamente quando nós começamos a aprender a ler e a escrever, portanto a entender as palavras, as frases e os seus significados. E a leitura oblíqua, também em algumas edições chamada de inspecional, e que se divide em 2 tipos, a leitura oblíqua 1 e a leitura oblíqua 2. A 1 é de facto passar os olhos de forma sistemática, fazer uma pré-leitura, e a oblíqua 2 é a leitura mais superficial. Então, esta leitura oblíqua é de facto uma leitura rápida, feita na diagonal e que tem como objetivo captar as ideias gerais do livro que tem à sua frente. Passamos à leitura analítica, uma leitura muito mais detalhada, profunda e crítica. E então qual é que é a função desta leitura analítica? É argumentar com o autor, saber categorizar um livro, determinar a sua mensagem, concordar ou discordar do autor e não é à toa que alguns escritores dizem que a partir do momento que o livro é publicado, deixa de ser dele, porque a interpretação feita pelo leitor é feita à sua medida. Depois temos a leitura sintótica ou comparativa, que compreende alguns passos e que deve ter em conta o quê? Portanto, vários livros sobre o mesmo tema, comparando autores, identificar convergências e divergências e formar, muito importante, uma visão própria, dar a sua opinião sobre essas comparações. Isto é relativamente a pesquisas académicas, a debates, a biografias culturais, portanto, seja o que for, portanto, é uma leitura muito importante, esta leitura comparativa ou sintópica. Então, que leituras fundamentais nós devemos fazer, portanto, relativamente a um livro?
de que trata o livro, o que está escrito em detalhe e como o faz o autor, se o livro é verdadeiro, total ou parcialmente, e qual é a relevância disso, portanto, para o teu estudo, para as tuas pesquisas, são estas perguntas cruciais, muito importantes, quando nós temos um livro à nossa frente. Isto se nós formos um leitor ativo. Portanto, este guia do Como Ler um Livro é um guia muito precioso que ajuda a transformar a leitura numa atividade muito mais consciente, crítica e proveitosa, e realmente estes níveis de leitura são uma relíquia e que mostram apenas que não é só ler por prazer. Tem que haver níveis crescentes de profundidade. Portanto, esta leitura ativa tem um valor prático, que é usada por um simples leitor, por estudantes, por professores, por autodidatas e de facto é muito importante ter este discernimento e saber como fazer uso dos livros. Leitor passivo ou ativo, o mais importante ainda que isto tudo é ler. E, através da leitura, nós poderemos ser muitas outras coisas, como por exemplo, ser um grande escritor.